Não, sim, eu comentaria sobre isso, né? Porque é muito dito e muito pregado por aí que o capitalismo ele foi instalado de uma maneira acordada entre os povos, né? O mundo é capitalista porque viram que é o melhor jeito de se viver. E na verdade não, né? Foram estipulados burguesias dentro de países e burguesias muitas vezes que roubaram terras, expropriaram o povo, destruíram os nativos e a partir da força da colonização violenta, da escravatura, eles construíram esse império. E como acontece no Brasil, eles vêm com essa história bonita da Lei Áurea e a abolição da escravatura no Brasil, só que esse povo que era dono dos escravos, quando perderam os escravos, foram indenizados. E a indenização foi o Brasil inteiro. Eles se tornaram donos totais de toda a terra no Brasil, onde negros e indígenas eram completamente proibidos de possuir terra. Isso acabou causando o processo de marginalização desses povos. Esses povos vão para a margem da sociedade, acabam vivendo de uma maneira precária, porque os rios que eles têm são poluídos, a comida que eles têm é totalmente destruída, tudo vai para um mercado e o mercado tem dono também. São os mesmos donos da terra, os mesmos donos das grandes empresas, das grandes indústrias, são os donos do mercado também. Então, ou você aceita trabalhar por um dinheiro que vale menos do que um escravo custava para sobreviver, né? Falar, hoje não tem mais escravos, hoje você pode trabalhar para ter dinheiro. Só que o gasto que um senhor de escravo tinha com seu escravo era maior do que um salário mínimo hoje. Então acaba que a gente vive nessa escravidão moderna ainda da mesma maneira. Não mudou nada. Porque os colonizadores e os burgueses que eram donos de escravos hoje são donos das terras e donos de todos os meios de produção de sociedade. Né? Então é isso que é importante a gente deixar claro. O Estado capitalista foi construído com violência, despropriação, roubo, assassinato, destruição cultural e apagamento histórico. Não teve nada de confortável e Muito, romântico muito, sobre muito isso. profundo, Alain. Eu aproveitaria aqui pegar esse gancho. Eu tive recentemente uma discussão onde nós tocávamos nesses aspectos. O que na verdade acontece é o quê? É que a maior parte das pessoas têm o vício de pensar que a cada geração a melhor coisa que nos é proporcionada quer dizer, é a melhor coisa que sempre existiu. Por exemplo, nós tendemos sempre a pensar que o capitalismo é o melhor modelo de produção que sempre existiu, porque nós estamos numa fase em que o capitalismo ainda subsiste. E há quem ainda acha que o capitalismo sempre existiu. Há E quem eles ainda falam, acha não, que o porque os homens capitalismo das sempre cavernas existiu. trocavam pedra e ali começou o capitalismo. Não foi assim que começou. E eles também têm muita mania de chamar o mercado de capitalismo, né? Então, se você Certo. compra uma coisa de alguém e dá dinheiro por essa coisa, isso é capitalismo. Não, isso é Sim, mercado. capitalismo o que se pensa é que capitalismo é troca, é meramente troca e acabou. E não Só se que assim, o percebe mercado que é sempre um, existiu. Isso, o mercado não se sempre percebe que existiu é um na modelo de humanidade, mas o capitalismo sempre não. existiu o mercado. Sim. A gente Não, trocar alguma coisa, eu planto tomate, você planta alface, eu troco tomate por alface, isso não é capitalismo. Isso é certo, mercado, e é isso que sempre existiu, né? O sempre capitalismo é existiu. quando você é dono dos meios de produção. Toda maneira que o povo tem de comer e de sobreviver tem dono. E se ele não fizer o que o dono quer, ele morre de fome. Ele não provê De, para sua família e ele também não provê para si mesmo, né? de facto. De facto, Alan, e outra questão, vamos já avançar o vídeo. Outra questão é difícil falar de colonialismo, de escravidão, sem falar de capitalismo. Eu acho que Sim. a melhor fase, o melhor salto de compreensão que eu tive sobre a história, sobre a interpretação da história e todo o processo histórico é quando eu consegui ter acesso ao método dialético do materialismo histórico. Por quê? Porque eu tinha uma compreensão muito, quer dizer, muito utópica, até um certo sentido, sobre o processo de colonialismo e escravatura da África, mas eu comecei a compreender profundamente quando eu tive essas ferramentas que o marxismo me forneceu para, na verdade, começar a estudar e compreender o porquê que os africanos foram invadidos e porquê que aconteceu essa questão da colonização. Nós, maioritariamente, né, eu fiz parte de uma organização maioritariamente pan-africanistas e que acham que nós fomos simplesmente colonizados porque os brancos não gostam de nós.
Sim, Mas é uma forma falseada de compreensão sobre o que é que realmente foi o processo de escravatura e colonização. Vejamos que no período em que do expansionismo europeu, era um período em que a Europa estava em crise. O sistema feudal estava em crise, estava em decadência, em queda, e é nesse momento necessariamente que os próprios europeus começam a criar formas de encontrar outros territórios que tivessem maiores condições para subsistir a crise em que eles estavam. E outra coisa também, Alan, é, só foi possível o processo de colonização e escravatura porque houve uma grande facilidade por parte da Europa, assim que eles atravessam as guerras das cruzadas, as guerras religiosas, porque as guerras não há melhor momento histórico do que uma guerra, porque a guerra, na verdade, é uma fase em que faz os povos desenvolverem grandes, no setor científico, nesse setor produtivo, há um grande avanço enorme. Eu penso que as guerras religiosas facilitaram muito aquilo que era o desenvolvimento industrial, nem estamos a nos referir ao desenvolvimento do que dos navios à manivela, dos diversos navios que depois facilitam o processo de expansão europeia, ou o descobrimento desses territórios em que eles chamaram de descobertas, né? Então, isso também contribui muito, isso contribui demasiado para aquilo que seria depois o processo de expansionismo europeu. E não só, a questão também de existir outros povos como os asiáticos, né? Estamos a falar os árabes já dominarem o território europeu, já fazerem esse curso transatlântico, isso também facilitou com que eles soubessem quais são os caminhos onde deviam chegar. Mas o que se estuda na história da Angola, né, nos manuais de história, é que as descobertas foram aleatórias. Um dia desses, os portugueses acordaram, disseram vamos navegar no Oceano Atlântico e descobriram Angola. Eles falam isso também, né? Que os índios brasileiros não eram escravizados porque eram um bando de vagabundo. Só que a grande verdade é que a sociedade europeia tinha sido construída pelos africanos. E eles queriam construir outra sociedade europeia nas Américas. Por isso eles sequestraram milhares de pessoas pela costa da África toda, por toda a África Central ali, e trouxeram para eles construir de novo, porque os próprios europeus não eram capazes de construir a sua própria sociedade, né?